Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, hoje celebramos a festa de Nossa Senhora Medianeira, padroeira do Seminário Menor da Diocese de Frederico Westphalen. Hoje, nós, unidos a toda a Igreja Celeste, para proclamar bem-aventurada a Mãe Medianeira, de todas as graças e os inúmeros benefícios alcançados pela sua intercessão e a sua materna proteção, para com todos os seminaristas. Assim, unidos a esta boa mãe, ofereçamos a Deus um netrino, um perfeito sacrifício de louvor. Acolhemos a procissão de entrada cantando. Chamastes para caminhar na vida contigo, decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, é uma alegria estar com vocês hoje aqui à noite na nossa catedral. Na verdade, ainda bastante claro, por causa do novo horário. Ainda mais num dia muito especial para nós do seminário, que estamos então celebrando a festa de nossa padroeira, Nossa Senhora Medianeira. Vocês sabem que é comum celebrarmos lá no seminário com uma grande festa, mas por conta das reformas, de uma série de outras coisas, este ano nós tivemos que pensar diferente. E desde já então eu deixo o convite para vocês, para dia 28 de fevereiro do ano que vem, nós inaugurarmos o nosso seminário, a nossa capela, dedicarmos a nossa igreja, o nosso altar, aí sim então com uma grande festa lá em nosso seminário diocesano. Hoje nós não seguiremos o nosso folheto de missa, por tratar-se justamente de uma missa festiva, na qual nós tivemos a autorização do nosso bispo para celebrarmos nesta noite em nossa catedral. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna.
Senhor nosso Deus, concedei-nos sempre saúde de alma e corpo, e fazei que pela intercessão da Virgem Maria, libertos das tristezas presentes, gozemos as alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Maria Santíssima é aquela que perfeitamente soube ouvir e acolher a palavra de Deus. Com o coração orante, ouçamos. Leitura do livro de Gênesis. Depois que Adão comeu do fruto da árvore, o Senhor Deus o chamou, dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim, e fiquei com medo, porque estava nu, e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que estavas nu? Então comesses da árvore, de cujo fruto te proibi comer. Adão disse: A mulher que tu me destes por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E Adão chamou a sua mulher Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. Palavra do Senhor. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Feliz és tu se temes o Senhor e trilha seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos has de viver. Serás feliz, tudo irá bem. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Por meio do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecam. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo. Os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça, como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado. Assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Palavra do Senhor. Graças. E Maria disse: fazei tudo que ele vos disser. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedras colocadas aí, para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabia mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu
guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Antes de mais nada, apenas recordo que aqueles que assim o desejarem, o Padre Davis está à disposição aqui à minha direita para as santas confissões. Esse costume bonito que nós instauramos de novo aqui na catedral e que nos permite nos reconciliar com Deus para bem celebrar todos os seus mistérios. Queridos irmãos e irmãs, é uma alegria estar convosco de novo. Na medida do possível, todo domingo a gente se encontra, muitas vezes com o nosso bispo aqui também, mas procuramos como seminário estarmos juntos. Hoje, além da presença tradicional também de um dos diáconos, no caso do diácono Inácio, nós temos também o padre Leandro Piffer, da paróquia de Iraí, que é o diretor espiritual dos meninos. Eles, nesse dia, já que nós não fizemos festa, passaram em recolhimento, em oração, refletindo sobre temas fundamentais que nos ajudam a perseverar na nossa vocação, e tiveram uma frutuosa tarde. Como eu disse, nós estamos em festa porque celebramos a nossa padroeira, celebramos uma dimensão muito querida em Nossa Senhora, que é a de ser medianeira, uma poderosa intercessão que Deus nos dá através de nossa mãe. Na verdade, tudo aquilo que Nossa Senhora pede a Deus, pede ao seu Filho, Ele concede. Não há o que Nossa Senhora peça que o seu Filho não faça acontecer. Por isso, ela não só é nossa mãe querida, mas ela praticamente faz acontecer o milagre, por ser também a mãe querida do nosso Salvador. E o nosso seminário, com todas as graças, foi confiada a sua materna proteção. Quisera, provavelmente, nosso saudoso bispo Dom João Hoffmann ainda confiar a materna intercessão, porque sabe o quanto é importante a presença da mãe na vida de um seminarista. Sabe o quanto é importante a figura da mãe, na verdade, na nossa vida, jamais desmerecendo o pai, porque o pai, nós temos a sua presença por nosso Deus, que é nosso pai. Mas sabe que nas dificuldades que nós enfrentamos, para poder discernir a nossa vocação, saber o que Deus realmente quer de nós, nós precisamos de muita coragem, de muita força e de muito carinho também. Porque nós não podemos errar com a nossa vida, não podemos errar naquilo que nós escolhemos. E vocês podem olhar para os jovens que toda noite estão aqui conosco na catedral, servindo de túnica, os nossos seminaristas. Eles ainda são jovens demais, na verdade ainda adolescentes, e eles já têm consigo esse peso de ter que decidir o que farão com as suas vidas. Mas acontece que a semente que Deus planta no coração, aquela que nós precisamos identificar com os olhos da alma e regar com as lágrimas da oração, exige que muitas vezes, ainda cedo, a gente comece o nosso discernimento, o nosso caminho e a nossa preparação para o sacerdócio. E eu falo muito da oração, porque somente aonde existe a oração,
existirá padres. A nossa diocese, graças a Deus, reza muito, sabemos disso. A paróquia de vocês aqui de Frederico reza muito também. Esta semana, o vosso pároco, o Padre Leonir, me ligou muito feliz, muito contente, para dizer que até aquele momento, se eu não me engano, sexta-feira, já tinha 11 inscritos para o estágio. Na verdade 12, porque o 12º ele ainda não sabia, mas eu já sabia, porque ele é colega dos meninos do seminário. Então pelo menos 12 jovens de Frederico no próximo final de semana estarão fazendo o seu estágio para o discernimento vocacional, saber se entram ou não no seminário. Para que isso aconteça, oração, oração e oração. E eu digo oração porque da outra parte nós estamos cuidando, nós estamos zelando, vocês também, vocês, eu, todos nós. São 4 anos confiados à graça de Deus para a restauração do nosso seminário, não uma reforma qualquer. Meus queridos, são 50 anos que não se investia tanto nos seminários de nossa diocese. São 50 anos que não se depositava tanta esperança naquele seminário, tanto o menor quanto também o seminário propedêutico. Construíram os nossos antepassados toda aquela estrutura. Nós olhamos hoje aquelas paredes grossas, aquelas colunas enormes, aqueles lugares que não tem mais fim, e ficamos imaginando que com muito menos condições do que nós temos hoje, eles ergueram um seminário tão grande, tão bonito, dedicado às novas vocações de nossa diocese, a formação dos futuros padres. Os padres e o povo da época tinham apenas isso em mente, que era necessário dedicar tudo quanto possível para que a gente pudesse ter mais padres e assim atender melhor o nosso povo de nossa diocese. Com toda a sinceridade, é difícil dizer da onde saiu todo o necessário para construir, mas a fé, a generosidade, aquele espírito voltado inteiramente para Deus de nosso povo, fez com que o seminário fosse erguido. E há 4 anos atrás, nós assumimos a tarefa de reformar tudo aquilo, reestruturar o que fosse necessário. Uma obra que parecia não ter mais fim, uma obra que parecia não deixaria de consumir tudo aquilo que nós pensamos investir e até muito mais. Não terminamos ainda a capela, é verdade. Vamos inaugurar dia 28 de fevereiro. E aí então toda a parte do complexo do seminário estará pronta. E até lá nós deveremos ter investido mais de 3 milhões de reais nos nossos seminários menor e propedêutico. 3 milhões. Eu mesmo, há muito tempo, me apavorava quando a gente pensava que poderia gastar 1 milhão, 1,5 milhão. Muita coisa não aparecia, é verdade. Eu dizia, será que nós vamos conseguir empreender tudo isto? E eu vos digo, vinde ver. Vinde ver porque é uma realidade. Não há luxo nenhum naquele seminário. Nós não colocamos coisas luxuosas. Nós trabalhamos apenas com aquilo que é necessário, mas para dar mais dignidade à formação dos nossos seminaristas, para que ao poder entrar lá dentro, a gente visse
pelo menos uma casa decente, uma casa arrumada, não uma coisa desproporcional. Quando Dom Antônio pediu-me que assumisse o seminário, isso ainda no primeiro semestre do ano passado, eu confesso, eu até entrei um pouco em crise, porque eu disse para mim mesmo, ir para lá com toda aquela obra, daquele jeito, saber como realmente as coisas vão ficar, assumir toda essa responsabilidade, quem sou eu para tanto? E dia 26 de dezembro, eu fazia a minha mudança para o quarto onde eu estou ainda hoje. E eu vos digo, a porta do meu quarto era a porta da rua, porque nem isso ainda estava colocado. E Deus, na sua generosidade, permitiu que todas as coisas fossem acontecendo do melhor modo possível. Quando eu recebi os seminaristas no início deste ano, e eu não quis, é verdade, pegar muitos, porque era uma experiência muito nova para mim. O seminário não estava concluso, a parte mesmo onde nós moramos. Eu recebi as mães, os pais de muitos seminaristas que vieram para participar conosco da inauguração do ano. E os pais vieram felizes para minha surpresa. Eu pensando, meu Deus, as coisas do jeito que estão, nem terminamos ainda. Mas eles chegavam ali e diziam, padre, eu estou deixando o meu filho numa casa decente. Uma mãe inclusive confessou-me que há 3 anos atrás, quando ela veio deixar o seu filho pela primeira vez, os nossos seminaristas estavam ocupando o centro de pastoral, que está numa situação tão crítica quanto estava o seminário antes. E ela, voltando para sua casa com o seu marido, disse que teve vontade de mandar o marido parar o carro imediatamente e voltar para pegar o filho de volta, porque a casa onde ele estava deixando o seu filho era muito pior do que a casa deles. E ela chorou amargamente, entendendo que talvez não devesse fazer isso, porque era a vontade do seu filho estar no seminário. E ela foi com todas as dores que uma mãe carrega, por saber que não pôde deixar o seu filho num lugar estruturalmente decente. Os padres, lembrar do padre Cláudio, do padre Márcio, do padre Valmor, os últimos reitores, se esforçaram por demais para dar um pouco de dignidade aos seminaristas, mas a estrutura não permitia isso. E naquele dia aquela mãe me dizia, padre, eu volto para casa chorando, por saber que o meu filho agora está num lugar decente, está num lugar até mesmo, padre, um pouco melhor do que a nossa casa, lá onde nós moramos. Meus queridos, nós temos hoje todas as condições físicas e estruturais para dar uma formação decente aos nossos seminaristas. E nós estamos não só promovendo uma grande reforma estrutural, como também uma grande mudança na formação dos seminaristas. Porque não bastava ir ao seminário e entregar bons ambientes a eles. É preciso que esses ambientes, e que todos nós de alguma forma favorecêssemos, que os seminaristas pudessem discernir melhor a sua vocação. Mudamos toda a grade de horários, incluímos muitos momentos de oração. Todos os dias nós rezamos a Santa Missa com as laudes, com alguns salmos especiais na parte da manhã. Rezamos sempre nas refeições e de meio-dia particularmente o Ângelus. Visitamos o sacrário todos os dias após o almoço. Rezamos as vésperas sempre ao final da tarde. E rezamos as completas, a oração da noite antes de dormir. Isto comunitariamente.
fora os momentos particulares. Ou seja, nós estamos dando todas as condições para se criar a espiritualidade daqueles que realmente vão servir a Cristo e entender que ser padre é, antes de mais nada, ser um missionário de nosso Senhor. Eu convido vocês a visitarem o nosso seminário. Avisem-nos, é com alegria que nós os recebemos. Agora é com alegria, porque nós temos uma casa digna para acolher aqueles que nos visitam. Temos um ambiente decente, temos aonde sentar, temos como conversar decentemente, coisa que antes nem sempre era possível. Agradeço muito de coração a todas as pessoas que entendem este momento que nós passamos. Nós queremos, no futuro, assim que terminar a capela, abrir a Santa Missa, a participação de nosso povo nos sábados à tarde. No domingo, nós estamos sempre com vocês aqui na Catedral. Queremos a presença de nosso povo junto a nós, não só na oração, mas uma presença amiga, uma presença que traz Cristo também e conforta os nossos seminaristas, pois eu ainda continuo lembrando que, apesar de tudo, não é fácil estar longe de sua família. Venha visitar o nosso seminário, venha ver o que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos empreendendo. Muitas coisas que nós tiramos, como por exemplo o bosque que antes existia, é porque vai dar lugar a um outro bosque mais adequado à nova realidade do nosso seminário. O nosso seminário não é lugar para ficar escondido, porque nós não temos o que esconder. O nosso seminário é lugar para ser mostrado, porque é uma luz dentro de nossa cidade e de nossa diocese de Frederico Westphalen. É isto que nós compreendemos. O nosso seminário é uma bênção para todos nós, porque tenham certeza, todo santo dia nós lembramos de vocês nas nossas orações. Nós vos confiamos ao coração materno de nossa padroeira, pedindo que ela seja a medianeira de todas as graças, não só por mais vocações em nossa diocese, mas também por aquilo que o nosso povo realmente precisa. Obrigado de coração pela confiança que vocês devotam à nossa igreja, pela confiança que vocês depositam nos nossos padres, pela confiança que vocês têm por nossos seminaristas. E eu vos garanto, nós vamos crescer e nós vamos responder cada vez melhor a esse voto de confiança de vocês. Que Maria, nossa mãe, nos ajude, não nos falte, esteja sempre conosco em nosso caminhar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Irmãos e irmãs, oremos para que a Igreja e toda a humanidade participem da plenitude de graças e bênçãos com que Deus enriqueceu a Virgem Maria, dizendo cheios de fé: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja que faz caminho com o mundo, para que medite a palavra de Deus com a Virgem Maria e se deixe cativar pelo Senhor 3 vezes santos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos discípulos de Jesus em toda a terra,
para que diante da pobreza e da riqueza, imite a atitude de Nossa Senhora. No Magnífica, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por quantos vivem o mistério do sofrimento, para que, unidos à Virgem Mãe de Deus, dela recebam consolação, exemplo e esperança, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos mais pobres e por aqueles que têm fome, para que haja sempre alguém que os ajude e lhes anuncie o Evangelho, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós aqui presentes em assembleia, para que o Senhor nos ensine a glorificá-lo com a fé e a confiança da Virgem Maria, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos seminaristas e pelo nosso seminário diocesano, para que Maria interceda por cada um, junto de Deus Pai, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Jesus, Mestre divino, que chamaste os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos leitos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Por Maria, coloquemos no altar de Deus nosso coração, que ela nos ensine a fazer de nossa vida uma perfeita oblação. Cantemos. Tem compaixão deste povo, Senhor, necessitado de paz e de amor. Ele tem fome, precisa viver. Se despedires, vai desfalecer. Abençoa esse pão que o menino vai doar. Alimenta a multidão. Esse pão que eu ofertar. Abençoa esse pão que o menino vai doar. Alimenta a multidão. Este pão que eu ofertar. Muitos de nós poderão ofertar o seu amor e o povo salvar. Se no egoísmo os meus dons retiver, perde o sabor todo o pão que eu der. Abençoa esse pão que o menino vai doar. Alimenta a multidão. Este pão que eu ofertar. Nossa resposta o Senhor vai pedir. Tomar o pão, bendizer e partir. E outra vez Deus vai multiplicar. De mão em mão este pão que eu doar. Abençoa este pão que o menino vai doar.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Socorra-nos, ó Pai, a humanidade do vosso Filho, que ao nascer da Virgem Mãe não diminuiu, mas consagrou a sua integridade. E fazei que ele, apagando os nossos pecados, vos torne agradáveis nossas oferendas. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, e na festa da mediação de Maria, sempre Virgem, celebrar os vossos louvores. À sombra do Espírito Santo, ela concebeu o vosso Filho único, e sendo virgem, deu ao mundo a luz eterna, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele os anjos cantam vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar esse mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, hoje sob o título de Nossa Senhora Medianeira, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós os suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo. Vosso servo, Papa Francisco, nosso Bispo Antônio Carlos, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Colhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos no amor de Jesus. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Maria é o perfeito tabernáculo de Deus, morada da Eucaristia. Que este alimento salutar de salvação nos torne cada vez mais semelhantes a seu Filho. Estando preparados, aproximemo-nos para comungarmos cantando. Senhor.
recebemos, ó Deus, o sacramento celeste, alegrando-nos nesta festa da Virgem Maria. Concedei-nos a graça de imitá-la, servindo ao mistério da nossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês nesta celebração. Obrigado por terem vindo, por terem festejado conosco, em honra a Nossa Senhora Medianeira, nossa padroeira lá no seminário. Agradeço ao coral que nos abrilhantou na missa hoje, aos meninos que serviram essa cerimônia, aos seminaristas, é claro. Agradeço também ao Padre Leonir que nos cedeu esta oportunidade. Ele foi muito generoso ao meu pedido. Então vamos lembrar sempre dele também nas nossas orações. Logo mais ele estará aqui com os jovens que fizeram o CLJ, com a graça de Deus, muitos jovens. Quero agradecer também ao nosso bispo por ter autorizado celebrar hoje a liturgia de Nossa Senhora. Obrigado de coração a todos. No próximo final de semana nós teremos o nosso estágio vocacional. Eu disse que a paróquia aqui já tinha 11, 12 inscritos, mas é possível sempre inscrever mais, e eu tenho certeza que o Padre Leonir ficaria sempre muito feliz. Por isso, se vocês sabem de algum jovem que esteja nos últimos anos do ensino fundamental, que esteja no ensino médio e de repente tem uma pequena propensão a pensar em ser padre, ou que nem tenha manifestado, mas daqui a pouco é alguém bastante piedoso, que a gente sabe que gosta das coisas de Deus, é uma oportunidade de estar lá no estágio, no seminário, fazendo o estágio. Então apresenta ele para o Padre Leonir aqui na paróquia durante a semana. Eu tenho certeza que o Padre Leonir ficará muito feliz, e nós também, em recebê-los no próximo final de semana. Dia 12 de dezembro, a nossa diocese se reúne em Iraí. Nós teremos 2 ordenações diaconais, com a graça de Deus. Do Alencar Carati, que é de Palmitinho, e do Danilo Nola, que é natural lá de Santa Catarina, se não me engano, Abelardo Luz, mas a família está morando lá em Balneário Camboriú. Então esses 2 seminaristas de nossa diocese vão ser ordenados diáconos no dia 12 de dezembro em Iraí, às 19h30, isto, né, Padre Leandro? Todos são convidados a ir lá na cidade de Iraí, apesar de ser quente, mas uma cidade muito acolhedora, uma igreja também muito bonita, para participar desta grande celebração vocacional. Dia 14 de dezembro, aqui na missa das 7 horas na Catedral, nós teremos os ministérios dos meninos, eu chamo meninos já jovens, que estão na teologia, aqueles que vão ser instituídos no ministério de leitor, no ministério de acólito, aqueles que são candidatos, vão se tornar candidatos às ordens sacras. Então também uma bonita celebração, são vários meninos, eu agora não me recordo quantos, para que vão receber o seu ministério, segundo Lucas, não é? No dia 14 aqui na Catedral. Será mais uma oportunidade, além da ordenação e do dia 14, de conhecer todos os nossos seminaristas, porque inclusive os de São Paulo e os de Passo Fundo estarão presentes nesses 2 momentos. Antes da bênção especial, uma bênção especial de Nossa Senhora, eu quero vos convidar para rezarmos uma Ave Maria, voltados para a nossa medianeira, para a nossa mãe querida, pedindo de modo especial por mais e santas vocações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Deus de bondade, que pelo Filho da Virgem Maria, que salvar a todos, vos enriqueça com sua bênção. Seja-vos dado sentir sempre e por toda parte a proteção da Virgem,
por quem recebestes o autor da vida. E vós que vos reunistes hoje para celebrar sua solenidade, possais escolher a alegria espiritual e o prêmio eterno. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.